Olá, tudo bem? Para essa questão, vamos resolver alternativa a alternativa. A 01 fala: a trajetória da partícula será retilínea se o campo for perpendicular à velocidade. Primeira coisa, né, que quando a gente tem uma partícula aqui, ela, por exemplo, vai com velocidade v e existe um campo magnético perpendicular. Vamos considerar um campo magnético aí, né, entrando no plano. A gente pode claramente ver pela regra da mão esquerda, por exemplo, a regra da mão esquerda é força, campo, velocidade. Farei bom vestibular. Então, o campo entrando, a velocidade para cá, a força estaria para cima, considerando uma partícula positiva, né? Que é o que está falando ali. Então, a gente pode ver, né, que quando o campo é perpendicular à velocidade, a força magnética é máxima, tá? E ela é sempre perpendicular à velocidade e ao campo. A força magnética, ela sempre vai dar um jeito de estar perpendicular ao campo e à velocidade. Uma força magnética que está sempre perpendicular, né, à velocidade, vai ser uma força centrípeta. Quando a gente tem uma força perpendicular à velocidade, ou alguma força que ela é perpendicular à distância percorrida, ao deslocamento, a gente vai ter, por exemplo, ó, um movimento circular, onde nós temos aqui a velocidade e a força para cá. Porque essa é a única situação, né, que a gente tem a possibilidade de existir a força perpendicular à velocidade. Se a gente quer nos outros casos, por exemplo, aqui uma velocidade para cá e a força para cá, daí sim ela muda o módulo da velocidade. Mas aqui, quando a força é perpendicular à velocidade, né, faz-se um movimento circular, porque daí a força atua como centrípeta, mudando direção e sentido da velocidade, né, mantendo ela aqui no movimento circular. Então, toda vez, por esse motivo, né, pelo fato de a força magnética ser sempre perpendicular à velocidade, então a gente sempre vai ter um movimento circular, tá? Esse é o motivo, porque também a gente pode pensar lá no trabalho, que a gente até vai ver ali, né, na 16, já vamos adiantar a 16, que o trabalho realizado pela força magnética sobre a partícula será máximo quando o campo for perpendicular à velocidade. Na verdade, ó, o trabalho, ele é dado, pode ver aqui também, né, por força vezes distância vezes o cosseno. Se o cosseno do ângulo entre força e velocidade é 90, cosseno de 90 é zero, então o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, não gera nenhuma variação da energia cinética, que é o que já está lá na 0,4. A variação da energia cinética da partícula será nula. Por quê? Trabalho é igual a variação da energia cinética, né? Então, se o trabalho é zero, porque o cosseno do ângulo é 90, né? Cosseno do ângulo 90 é zero. Então, a variação da energia cinética é zero e não muda o módulo da velocidade, muda apenas direção e sentido da velocidade. Então, por esse fato, o movimento será circular, tá? Nunca retilíneo. O que é máximo quando o campo é perpendicular à velocidade é a força, porque a força é dada por carga vezes velocidade vezes o campo, vezes o seno do ângulo entre velocidade e campo. Aí, quando elas são perpendiculares, o seno é de 90 e o valor da força magnética é máximo. Mas, né, o trabalho continua sendo zero e não realiza ali variação do módulo da velocidade. E com o trabalho zero, existe aí o movimento circular. Então, aí a gente já matou 3 alternativas. A 01, que fala que a trajetória da partícula é retilínea, está errado porque a trajetória é circular. A 04, que fala que a variação da energia cinética é nula, realmente é nula, porque se a força é perpendicular à velocidade, né? Então, o trabalho vai ser zero e a variação da energia cinética vai ser zero. E a 0,16, que fala que o trabalho realizado pela força magnética será máximo quando o campo for perpendicular à velocidade. Não, ele continua sendo zero, o trabalho durante todo o movimento dessa atuação da força magnética é zero, tá? Ele nunca passa disso, porque estando sempre perpendicular à velocidade, o ângulo é sempre 90 e o trabalho é sempre zero. O que é máximo, né, nesse momento, é a força, tá bem? Aí agora vamos para a 02 e a 08. Como a gente tem aqui o movimento circular, a força magnética atua como força centrípeta.
Então, a 02 fala que o período do movimento será 2 vezes a massa vezes o π dividido para a carga vezes o campo, se o movimento for circular uniforme, ou seja, com a velocidade constante, em módulo, né? Então, a força magnética é igual à força centrípeta. Para carga, a força magnética é carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo, e a força centrípeta é mv² sobre r. A carga é uma carga Q qualquer, né? A velocidade, ó, tá vendo que aqui eu tenho velocidade ao quadrado e aqui eu tenho velocidade? Essa velocidade ao quadrado eu posso escrever como velocidade vezes velocidade. Então, eu posso cortar uma de cada lado, né? E aqui sobra apenas velocidade. E aqui cortou. Então, fica carga vezes o campo seno do ângulo, né? Considerando que vai ser um movimento circular, então, o seno do ângulo entre velocidade e campo é 90, o seno é 1. Massa vezes velocidade dividido pelo raio. Eu isolo a velocidade, passo o raio multiplicando e a massa dividindo. A velocidade é igual ao raio vezes carga vezes campo dividido pela massa. Aí, no movimento circular, né, que a gente já sabe, a velocidade é 2πr dividido pelo período. Então, eu só pego e substituo. 2πr sobre o período é igual ao raio vezes a carga vezes o campo dividido pela massa. Multiplico o cruzado, como eu posso fazer em toda igualdade de fração. 2πr vezes a massa é igual ao período vezes r vezes a carga vezes o campo. O raio tem dos dois lados, pode cortar, isola o período, fica 2πm dividido para Q vezes B, então está certo essa 02. E agora 08, a energia cinética da partícula será de tananã ali se a órbita for de raio R. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A velocidade a gente já descobriu o valor aqui, então eu só substituo. Massa vezes isso aqui tudo ao quadrado dividido para 2. Né? Lembra da propriedade aí das frações, eu posso separar o quadrado em um quadrado de cima e o quadrado de baixo. Igual estava aqui, ó, energia cinética é igual a massa vezes isso aqui ao quadrado dividido pela massa ao quadrado, é a mesma coisa. Aí, fazendo a divisão de frações, né, isso aqui é 2 sobre 1, inverte a fração, multiplica e fica o 2 aqui embaixo. Então, aqui, ó, massa dividido para massa ao quadrado, sobra só uma massa ali embaixo. Logo, fica a carga vezes o campo vezes o raio ao quadrado dividido para 2m, por isso está correta, tá bem?